Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Cavani, até porque teve essa especulação no decorrer dessa tarde, dessa última quarta-feira. E será que o centroavante argentino poderia ser uma alternativa bacana para o Cruzeiro? O centroavante uruguaio, né? Mas que está lá no Boca Juniors. Vou comentar aqui com vocês. Vale lembrar que se essa especulação fosse no início da temporada, faria mais sentido, né? Porque o Boca Juniors queria se livrar do Cavani de todas as formas. Teve até uma fala de um possível dirigente, alguma pessoa ligada ao departamento de vamos colocar assim, né, de conotações do Cruzeiro, que teria descartado completamente essa história, o que eu até também não acho que faz sentido, né? O Cavani, na minha opinião, não é realmente um centroavante totalmente descartável, não, eu discordo. Vou comentar aqui com vocês e trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta que sua ajuda para chegarmos aqui, ó, 43 mil inscritos e 100. Falta menos de 20 inscritos para chegar a essa meta, então tá assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, se inscreve aqui que ajuda bastante. Tem também o salve para dois de vocês, primeiro que vai pro Edson Rodrigues, muito obrigado Edson, por estar sempre acompanhando o canal. E o outro é para o Edivando Lima, então se você quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui embaixo nos comentários seu nome, a sua cidade, que eu mando um abraço para vocês. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Caio Jorge, que é um outro nome que vem sendo especulado para essa função de centroavante, né? Então, na minha opinião, se o Cruzeiro fecha, por exemplo, com o Caio Jorge, não faz sentido mais, né? Essa especulação, por exemplo, de o Cavani no Cruzeiro e tudo mais, acho que aí perde um pouco de sentido. Então, o Caio Jorge, que eu vou deixar aqui as informações que temos, ó, que o Cruzeiro enviou então à Juventus da Itália uma proposta de compra de 4,5 milhões de euros, cerca de 25,5 milhões de reais, e a negociação está em andamento. Também tem outros aqui, né, falando que o Cruzeiro estava disposto a primeiramente tentar um empréstimo, né, do jogador, e caso contrário, se a Juventus não aceitasse, uma compra em definitivo. Que é uma notícia que eu achei interessante, porque o Cruzeiro está disposto, né, a colocar dinheiro no negócio, o que passa a ser uma opção muito mais viável, e é basicamente metade, até um pouco menos, né, do que a Juventus tinha pago por ele quando saiu do Santos. E se assim, ele tivesse perdido 50% do valor de mercado, tudo bem, né, porque ele realmente não tem uma fase legal. Só que quando ele foi para a Juventus, ele valia pelo menos 4 vezes mais do que ele foi vendido, né? Acho que ele foi vendido por 7,5 milhões de euros. Só que ele valia tranquilamente 22 milhões de euros. Só que faltava 4 meses, né, para o fim do contrato, e o Santos achou melhor, né, por pegar esse valor, melhor do que não receber nada pela sua contratação. E eu acho que seria uma baita contratação. É claro, não vive a sua melhor parte fisicamente ou, por exemplo, de artilharia, mas ele não tem, né, conseguido jogar. Não tem como você ver o futebol do cara por 11 jogos na Juventus e nesse ano um pouco mais de 20 partidas pelo Frosinone, muito mais como reserva do que titular, e marcou ainda 3 gols, né, pelo menos ainda conseguiu marcar nessa temporada, porque se ele não tivesse nenhum gol ainda, eu acho que estaria totalmente dentro do esperado. Enfim, você acha que o Caio Jorge seria essa melhor opção para centroavante? Eu sinceramente gosto, acho que é uma opção muito bacana. Eu acho que ainda nesse primeiro momento daria uma disputa interessante, né? Se o Dineno voltar a tempo, Dineno ou Caio Jorge, mas eu acho que é um centroavante com muito potencial. Só tem 22 anos, você paga 22 milhões e meio de reais nele, 25, né, e meio. Daqui 2 anos, 3 anos, ele com 25, 26 ainda consegue, dependendo, né, se aparecer uma proposta legal, vendê-lo tranquilamente por 65, 75, 100 milhões de reais para o futebol europeu ou da Ásia, enfim. Eu acho que realmente seria uma boa opção. Deixa aqui embaixo nos comentários, você concorda comigo, discorda? O que tem a dizer sobre essa opção aqui do Caio Jorge? E pelo visto, conversas bem avançadas, Cruzeiro aparece como um grande favorito, até pelo interesse, né, do jogador. O pai dele é cruzeirense, se eu não estiver enganado, até vi umas postagens dele com a camisa do Cruzeiro, ele mora em Montes Claros, e a Juventus, né, interessado também porque recuperaria uma boa parte do valor investido da sua contratação em 2020. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também da Betfair para o jogo entre Cruzeiro e São Paulo e o próximo também contra o Cuiabá, né? Você vem aqui, por exemplo, em futebol brasileiro, você pode vir aqui em futebol, e a opção é de futebol brasileiro, Série A, tá aqui ó, Brasileirão Série A, e vai ter então essa próxima partida contra o São Paulo, jogo muito, né, muito difícil, não é à toa que uma vitória do Cruzeiro fora tá pagando 4,60, né? Então, por exemplo, se você está confiante, você pode colocar, por exemplo, uma vitória do Cruzeiro, ó, 4,60. Se eu colocasse aqui R$65, ou 60 aqui, por exemplo, voltaria a 276. Lembrando que na Betfair você depositando a partir de R$65, você tem o dobro do seu primeiro depósito. Então depositou 65, vai ter 130. Uma vitória do Cruzeiro aqui voltaria a 598. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, o Cruzeiro empatar ou vencer, que aí ficaria uma cotação de 1,90, ainda assim bem interessante. Vitória do São Paulo, que é o favorito, né? 1,80, vive uma fase bem interessante também. Deixa eu ver se já tem um próximo jogo contra o Cuiabá. Tem aqui, ó, também, ó. Próximo dia 13 de junho, né? Então a vitória do Cruzeiro pagando 1,46, jogando no Mineirão. Você pode colocar aqui, ó, 65, por exemplo, voltaria a 94, ou por exemplo 130, né? Voltaria então
189 caso o Cruzeiro vença. Então, para você começar a apostar na Betfair, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Pode vir aqui usando meu cupom, ainda se ajuda o canal. Bom, para terminar aqui com vocês, vamos falar então sobre o Cavani. Surgiu essa informação lá no portal Alterosa Esportes que o Cruzeiro estaria interessado no centroavante uruguaio para a sequência do ano, né? Que seria então, através do staff do Cavani, receber uma ligação do Cruzeiro que quer saber das condições do centroavante. Então não é uma proposta ou, tá perto de vir para o Cruzeiro, muito pelo contrário, essa informação que fala aí, né, é de que o Cruzeiro então estaria interessado em saber as condições desse negócio. E até essa foto dele lá em 2018, né, quando o Arrascaeta trouxe essa camisa aí do Cruzeiro, com o Cavani nas costas, e é bom que tá cheio de patrocínio dos supermercados BH, né, basicamente o que seria, né, a camisa do Cruzeiro hoje, né, com o Pedro Lourenço sendo dono e tudo mais. Enfim, o Cavani que nesse ano de 2024 vive uma fase bem interessante. 18 partidas, 12 gols marcados, bem melhor do que foi na primeira temporada dele do ano passado, onde marcou apenas 3 gols em 16 jogos. Foi bem ruim também, né? Aquela fase final dele na Libertadores. Acho que o jogo da ida contra o Palmeiras foi legal, mas na volta, inclusive, né, no duelo contra o Fluminense, no jogo no Maracanã, bem ruim mesmo. E aí nesse ano conseguiu dar a volta por cima. Marcou gol ontem no duelo contra o Nacional Potosí, na Sul-Americana. Uma pena, né, que o Boca Juniors está na Sul-Americana esse ano. Marcou um gol aí também. No penúltimo jogo contra o Fortaleza marcou gol. E na Sul-Americana nos últimos 2 jogos, 2 gols marcados. Acho um centroavante assim que, pelo amor de Deus, né? O ataque do Cruzeiro ano passado era Gilberto e Henrique Dourado. E aí se eu falar aqui pra vocês, meu Deus, eu acho que o Cavani não é uma boa opção. Aí, sinceramente, eu não... É difícil demais, né, falar isso. É claro, os nomes que têm sido especulados no Cruzeiro é um patamar muito acima. Qualquer um. O Arthur Cabral, o Cavani, o Caio Jorge, qualquer um dos 3, se fechar os olhos e escolher algum, não vou ficar arrependido por não ter vindo o outro, né? Porque eu acho que são opções diferentes, mas que cumpriria muito bem esse papel de centroavante. Até o Jorge Nicola trouxe uma atualização, de acordo com o vídeo dele postado nessa última quarta-feira. Ele perguntou para uma pessoa que cuida, né, do mercado da bola do Cruzeiro, e ela afirmou que esquece, né, que o Cavani é um ex-atleta em atividade. Que eu discordo, tá? Acho que, inclusive, quem falou isso, cara, que ignorância, né? Porque, beleza, não é mais aquele jogador todo, mas é um cara super vencedor, ficou muitos anos aí no futebol europeu. E, beleza, os números dele no Valência e no Manchester United era piada, né? Muito ruim mesmo. A segunda temporada dele no clube inglês. E aí a primeira no Boca Juniors também, bem mais ou menos. Mas a fase dele nos últimos jogos é interessante. E eu acho que com 37 anos o Cavani deve seguir aí por mais uma temporada e meia, 2 anos no Boca Juniors. E pode dar um trabalho, inclusive, para o Cruzeiro, né, nessa edição da Sul-Americana. Espero que se for para enfrentar o Boca Juniors, que seja só numa decisão. E você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que acha também, né, do Cavani? Se aceitaria ou não para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um Rafael Elias como reserva. Será que o Cavani seria uma boa opção? Até sem graça, né, fazer esse tipo de vídeo ultimamente. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. E também o link da Betfair, 100% de bônus no seu primeiro depósito. E é isso. Valeu, galera.